Jesus. Amém. Meu Deus. Inglês. Amém. Bom dia, amém. Sejam todos bem-vindas aos que ainda vão entrar, né? Os que ainda vão assistir. Que Deus abençoe grandemente. Hoje o Senhor nos deu mais um dia para nós fazermos diferente em nossa vida, em nosso meio, ao nosso redor. E tudo Ele já nos confiou hoje, né? Que nós possamos abrir a nossa boca a partir de agora e dizer: Senhor, eu não sei o que o Senhor preparou para mim, mas eu acredito no que o Senhor tem para mim, eu confio no que o Senhor tem para mim, né? Amém. É muito difícil algumas pessoas falarem isso para o Senhor: Senhor, eu não sei o que o Senhor preparou para mim hoje. Eu não sei o que o Senhor tem para mim hoje, mas eu quero isso que o Senhor tem para mim hoje. E que nós possamos ir com o nosso coração nesse pensamento hoje, né? E abençoa, Pai, poderosamente a Giovana, né? Que ela seja a tua boca neste momento, neste devocional, e que esta palavra venha nos fortificar, venha nos alimentar, venha, Senhor, nos fazer filhos novos, né? Que a gente não saia daqui da mesma forma que a gente entrou, que a gente não saia com o coração vazio, que o nosso coração leve cheio do teu amor, da tua palavra, em nome de Jesus. Seja bem-vinda, Giovana. Amém, obrigada. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nessa sexta-feira, né? Quero honrar o Senhor pela vida de cada uma que está aqui. Que o Senhor venha com a unção dobrada sobre a vida de cada uma. Que o Senhor traga algo especial para cada uma, um segredo que Ele tem com cada uma, que só Ele sabe e você sabe. E que todas nós, até no meio da semana que vem, eu profetizo que nós teremos um milagre novo para contar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, ai, deixa eu ajeitar ontem eu estava falando com a Amália, né? E a Amália, ela é uma mulher muito forte no Senhor, porque nós sabemos que nós não temos capacidade nem física, nem nada, absolutamente nada, nós somos dependentes do Senhor, né? E pela garra dela e pela disponibilidade do coração dela, porque ela tem um coração muito grande. E ela, assim, se depender dela, ela vai puxando as últimas ovelhinhas, né? Bora pro rebanho, bora pro rebanho, né? Então, assim como eu digo, Senhor, assim como tu não desiste de mim, a Malha também. Glória a Deus. Mas eu queria que vocês ouvissem a palavra do Senhor que está em Provérbios 16, capítulo 1. E diz assim a palavra do Senhor: ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Em outras versões vai dizer que o homem faz plano, mas é Deus que dá a resposta, né? E eu quero orar ao Senhor por essa palavra. Pai querido, Pai amado, louvo e exalto teu nome, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, que se renova todas as manhãs nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque ela vem plantada no nosso coração. E o Senhor toma minha boca agora para falar sobre a tua palavra, sobre o que o Senhor quer trazer para nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom, essa Amém. semana toda, amém. Essa semana toda eu vinha no meu coração, né, trazer uma palavra que falava sobre a raiz da amargura. E, e assim, é um tema muito forte, né? Um tema muito forte. E depois Deus ministrou no meu coração que não é a questão só do tema, é a questão da aplicação pessoal, né? Muitas das vezes a gente fala de algo e a gente ainda está vivendo aquilo, aquela situação, né? E Deus vai tratando no nosso coração e nós já vamos, porque eu vejo assim que nós não podemos perder tempo, né? Nós temos que ir compartilhando as nossas curas, as nossas vitórias,
no decorrer dos nossos problemas, né, das nossas situações. Mas o Senhor não permitiu que eu falasse ainda, por algum motivo, né? E eu, glória a Deus por isso. Mas eu quero falar algo, né, sobre a questão dos planos do Senhor na nossa vida, né? É, essa palavra ela é muito forte, por quê? Porque nós, muitas das vezes, nós vivemos num tempo que nós temos planos, todos nós temos planos, né, para viver. Ninguém aqui faz planos para morrer. Todos nós, até aquelas pessoas que estão doentes, passando por dificuldades, as pessoas sãs, elas vão fazer plano para viver e não para morrer. E eu tenho muitas das pessoas, igual eu, né? Quando chega no final do ano, né? Você já pensa assim, poxa, o ano acabou, talvez ele não tenha sido exatamente do jeito que eu gostaria que fosse, eu tive muitas dificuldades, aquilo que eu planejei, quantos planejamentos você faz no ano, né? E uns dão certo e outros não dão certo. E no final de cada ano a gente vai ali diante do Senhor e diz ao Senhor, esse ano vai ser diferente, né? A gente começa a profetizar que vai ser diferente, a gente começa a, a programar os nossos planos, começa a dizer, ó, esse ano quem vai dar presente de Deus, eu vou ter uma meta de vender, eu vou buscar pessoas, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer tanta coisa, né? E a gente coloca esses planos diante do Senhor. Muitas das pessoas elas não colocam os planos diante do Senhor, elas simplesmente vão lá e fazem, vão lá, programa, ano que vem eu vou vender laranja, eu vou comprar 100 sacas de laranja, essas laranjas vão ser distribuídas. Então, assim, se planejam, né? E vão lá e fazem. Mas os planos são frustrados. Então, o que que a gente faria para que esses nossos planos não fossem frustrados? O que que a gente faz para que esse ano, no ano seguinte ou nossos projetos do ano, eles sejam consolidados e a gente não ande em círculos, né? E o Senhor ministrou no meu coração isso muito forte, porque eu vou dar meu testemunho para vocês, tá? Ano passado, em 2021, né, nós tivemos muitas dificuldades, é, dificuldades financeiras mesmo, em função de algumas situações, dificuldades com saúde. E, e assim, quando chegou no final do ano, foi tanta guerra, tantas guerras assim na minha cabeça, né? Eu digo assim, não, são guerras que elas estavam me consumindo, e apesar de a gente estar ali orando, e aí eu quero compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo nessa situação. E eu estava ali orando, e todos os dias, meu Deus, muda a nossa história, Senhor. O Senhor tem planos de nos fazer prosperar, né? O Senhor, ele não quer que ele fala na sua palavra que nós vamos viver o melhor dessa terra, nós comeremos o melhor nessa terra, que nós não teríamos necessidade de absolutamente nada, que não era para nos preocupar. Então, assim, eu fui buscando isso dentro da palavra de Deus e orando, e enfim. Quando chegou o dia 31 de dezembro, eu faço parte de um projeto, e esse projeto ele tem dentro de subprojetos, né, que chama-se Empreender por Princípio. Então, assim, eu já sabia como é que era tudo. Por quê? Porque você tem a teoria, né? Você tem a teoria, você tá ali, lê a palavra de Deus, tem a palavra, né? Mas ainda não passou pela prova de repente, ter que aplicar aquela palavra na sua vida. E muitas das vezes a gente passa por situações que quando vem realmente a provação, eu falo uma coisa para vocês, eu costumo dizer que nós ainda nem passamos por provações suficientes, porque as provações, elas podem acontecer duas coisas conosco. Primeiro, peraí só um pouquinho. Primeiro, você pode suportar, né? E simplesmente dizer, ó, Deus não vai me ajudar, né? Ou você pode cada vez mais se aprofundar nos caminhos do Senhor, na confiança, na sua fé. Pode gerar essas duas situações. Então, e isso é muito comum com nós cristãos, nós que cremos no Senhor Jesus, passar por dificuldades, e aí
nós vamos estar ali numa situação onde o Espírito Santo, só o Espírito Santo pode nos conduzir para fazer aquilo que é a vontade de Deus para aquela situação. Deus não nos dá prova maior do que aquela que nós não possamos suportar. E voltando lá para o final do ano, o que aconteceu foi que nós fomos consagrar o nosso ano ao Senhor. Eu acredito que todo mundo faz isso, né? Chega no final do ano, a pessoa, olha, já consagrei o ano todinho, tá bom, não foi do jeito que eu gostaria que fosse, tá bom, tem uns negocinhos aqui, eu dei umas voltas em círculo, né? Algumas coisas deram certo, outras coisas não deram certo, tem coisas que ficaram pela metade, mas eu quero que esse ano seja diferente. E aí, lá no projeto, tinha um comando, né, que diz assim, ó, você vai trazer o CNPJ da sua empresa, você vai trazer os seus planos, você vai trazer as suas metas, você vai trazer tudo que você tiver no seu coração, traga seus planos diante do Senhor, que nós vamos consagrá-lo a Ele. À meia-noite lá, né, não era meia-noite, não, era mais de meia-noite, né, mas nós vamos estar orando, entregando para o Senhor, nós vamos estar fazendo um pacto com o Senhor, enfim. E aí foram alguns empresários, muitas pessoas foram mais de 80 pessoas para essa consagração. São empresários de vários ramos mesmo. E quando chegou lá, eu estava com meu esposo, porque uma coisa eu vou falar para vocês. A mulher, você que não tem seu marido, se você não tiver seu marido cristão, ou ainda não rendido aos pés do Senhor, a Bíblia fala que a mulher edifica o seu lar, mas a tola destrói, né? E tem mais uma situação. A Bíblia fala que julgo desigual não tem como prosperar, né? Ah, mas como é que eu vou fazer se meu marido eu quero. Tu está dizendo então que eu não vou prosperar porque meu marido tem não crê em Jesus, ele faz coisas mundanas, né? Não, eu estou falando que julgo desigual não prospera, ou seja, as ideias não vão conciliar. Você quer plantar cebolinha, seu marido quer plantar tomate. Como é que vai fazer? Então, assim, o jugo desigual não vai prosperar. E eu sempre fui uma mulher muito, como é que eu posso falar para vocês? Muito independente, né? Na verdade, esse independente era a questão da desobediência. A minha independência, ela estava ligada na questão de que eu não me submetia. E a submissão não quer dizer que eu vou ser menor que meu marido, pelo contrário, né? A submissão quer dizer que a autoridade sacerdotal está sobre ele e não sobre mim, né? E que através dele, já que ele assim, Giovana, mas o teu marido é crente. Hoje ele é, né? Mas antes ele não era. E eu tenho que reconhecer ele como autoridade, como a figura de Jesus na minha casa. Mas, Giovana, meu marido bebe, meu marido. E não importa, reconheça ele como autoridade na sua casa. Então, quando chegou dia 31 de dezembro, nós fomos entregar ao Senhor. Então, assim, o ano de 2020, 2021, a gente sabe que teve muitos desafios, porque nós estamos vivendo aí no período pandêmico, né? E nós fomos lá no evento onde nós somos líderes, e eu vou falar uma coisa para vocês. Nós somos líderes e eu me senti a menor das menores. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão lá nesse grupo, elas são grandes empresários no ramo aqui em Manaus. Nós temos delegados, juízes, nós temos grandes empresários mesmo, sabe? Pessoas assim que Deus tem transformado a vida deles. E quando chegou lá, eu vi todo mundo com seus papelzinhos, com seus contratos sociais, né? E aí na ocasião, foram divididos em subgrupos. E nessa situação, como nós somos líderes, eu e meu marido nos separamos para acompanhar um grupo, né? Ele ficou com um grupo de homens, eu fiquei com um grupo de mulheres, que eram muitas pessoas. Existe um local aqui em Manaus que chama-se Torre de Oração. É uma torre mesmo na igreja, onde você sobe aí 300 e poucos degraus, não tem elevador. Não é sacrifício, tá? Não é penitência, nada disso. É algo que você tem ali com Deus. É um Monte Santo do Senhor, porque aqui em Manaus não tem
serras, montes, não tem isso, entendeu? Então, assim, nós vamos fizeram uma torre, então, assim, e é um local consagradíssimo, e ele não é um local grande, né, que dê, assim, 100 pessoas, dá 20 pessoas no máximo. E olha que interessante, vem pessoas de todas as denominações, igual a gente falou que nós não temos aqui placas de igreja, e vão agendando, e essa torre funciona 24 horas. E nessa torre de oração, quantas vezes eu já saí aqui com minhas angústias, de madrugada peguei o meu carro e, ó, a torre de oração. Chega lá, o guardinha já sabia que era eu, né? Senhor, sou eu aqui de novo. E, enfim, e nós nos separamos nesse momento, né? Mas eu estava ali no momento de liderança, de conduzir as pessoas, né? Para que a nossa equipe subisse, as pessoas que foram divididas e nós fôssemos lá em cima. E eu também tinha um motivo para consagrar, que era os meus planos para 2022, né? E eu falei, Senhor, agora deu ruim, porque ele está num canto, eu estou no outro, eu tinha que ter algo combinado com ele, né? E nós não temos, e agora? E a gente não tinha como se falar, né? Naquele momento não era o momento, eu vou te ligar, e aí? Tipo assim, dar uma impressão de ser, poxa, a gente não planejou nada, porque naquele momento a gente estava focado no evento, na situação. E aí eu orei, eu lembro que eu orei, Senhor, não sei o que te falar. Meu ano foi muito complicado e muitas das vezes, muita vontade. Eu usei a força do meu braço. Quantas vezes eu tomei a frente de uma situação que não era nem para me tomar? Quantas vezes eu abri a minha boca para me ferir? Quantas vezes eu emprestei meu ouvido para fazer algo que não era da tua vontade? Então, naquele momento eu orei e falei, eu não tenho nada para falar para o Senhor. Os planos são teus, eu quero só confiar na tua palavra, eu não quero falar nada para o Senhor. Eu vou levar esse povo lá na frente e vou orar por eles, vou abençoá-los, eu vou fazer o que a tua palavra diz, que nós temos que ser luz. Porque muitas pessoas aqui nunca nem fizeram uma oração diante de ti. E meu marido estava lá com papel. E ele, na mesma hora, ele disse assim, depois a gente conversando, ele falou, Giovana, Deus falou, não escreve nada. Não escreve nada. Eu vou escrever a tua história. E ele subiu o papel com papel em branco. E ele subiu com papel em branco. Quando chegou lá na torre, a gente se encontrou no final. Eu falei, o que você escreveu? Ele falou, nada. Deus falou para mim não escrever nada. Eu estou aqui em êxtase, porque ele disse que meus planos, quem vai conduzir vai ser ele. E o que isso quer dizer para a gente, para mim principalmente, é que a gente dá voltas, eu vou falar assim, círculos como o povo de Israel, porque às vezes a gente quer tomar as rédeas da nossa vida, né? Deus dá a oportunidade, certeza que Ele dá, Ele envia anjos, Ele faz um mover natural, espiritual, que nós não vamos entender. Mas o que Deus quer ministrar é que nós devemos confiar nele. Confiar. E interessante que depois disso, né, nós estamos em março, tô chorando um pouquinho hoje. Nós estamos em março, né, quando nós temos a nossa reunião de empreendedores do Reino de Deus 2 vezes na semana, 2 vezes a cada 15 dias, né? E é um local, é um negócio assim muito preparado, é um ambiente muito legal. E quando foi essa semana para segunda, os meus discipuladores nos chamaram e disseram assim, olha, a partir de hoje, Deus manda dizer que vocês vão ser os líderes de empreendedores por princípio. Eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, que empreendedor, Jesus, porque são grandes empresários, são delegados, são juízes, são pessoas que estão acima, muito acima da minha capacidade de entender. Eu não sei, mas Deus está aqui conduzir as coisas e ele falou, eu falo isso com muito temor, porque ele sabe os planos de Deus para a vida de vocês. E no decorrer, nós estamos em março, né? Deus começou o ano assim com muitas novidades, muitas oportunidades.
E uma das oportunidades que ele me deu, eu senti muito no meu coração de voltar, que era, eu tinha dado um tempo, na verdade, né, na presença de Deus, porque eu estava focada em outras coisas, e também eu tive um processo de enfermidade do ano passado para cá, e eu falei, Senhor, as coisas que tu me deu, eu vou devolver para tua mão, porque em presente de Deus foi uma das coisas que eu consagrei ao Senhor. Inclusive, eu tenho fotos com as camisas lá. E eu falei, não, esse daqui eu vou entregar na tua mão e o Senhor vai conduzir. Eu não vou mais tomar força, eu não quero mais tomar das tuas mãos. E Deus foi nos dando oportunidades, oportunidades. E em uma dessas oportunidades, acontece que, claro, nós vamos ter desafio, nós vamos ter situações que vão talvez nos esmorecer, vão deixar a gente, poxa vida, será que lá vai eu de novo dar a volta no círculo, né? E por causa das circunstâncias mesmo, Deus usa essas circunstâncias para nós estarmos cada vez mais dependentes dele. Porque nós somos dependentes dele, só que nós não reconhecemos da forma de que, como nós somos tão dependentes de Deus, tão dependentes de Deus, que nós não deveríamos nem parar um segundo sem pensar nele. Porque ele pensa na gente 24 horas. Em todos os segundos, Deus está pensando na gente, porque Ele está provendo ar para a gente respirar. Ele sabe mais de mim e de você, que hoje, apesar de a gente que é mulher ter quedas de cabelo, Ele sabe hoje quantos cabelinhos tem aqui na minha cabeça. Eu não sei. Ele sabe exatamente tudo sobre mim e sobre você. E Ele sabe tanto, 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 que nós deveríamos, de todas as formas, estarmos conectados nele dia e noite, noite e dia. Porque ele, de fato, é a fonte da nossa vida. E, assim, eu tenho uma regra que diz assim, primeiro eu e Deus, depois eu, depois o meu esposo, depois os meus filhos e as demais coisas. Porque se eu não estiver bem com Deus, nada disso vai estar bem. Você não vai estar bem com seu marido, você não vai conseguir tratar bem seus filhos, você vai querer tomar rédeas da sua vida. E nós, se nós somos, a Bíblia fala que nós fomos feitos imagem e semelhança dele. E se nós somos imagem e semelhança dele, nós somos santos. Nós somos santificados, nós já fomos santificados em Cristo Jesus. E continuando lá, né, começou algumas dificuldades. E aí um dia recentemente passamos por uma dificuldade muito grande, né, no nosso projeto. E no projeto que Deus colocou, que não é nosso, né? E aí nós falamos, amor, vamos para a torre. Foi lá que Deus nos chamou e a gente entregou nosso papel lá para ele. Não tinha nada escrito. Então, vamos lá saber o que está acontecendo. Qual é o outro passo que a gente vai dar. E aí nós fomos. E ele muito cabisbaixo. Aí Deus falou comigo, ei, você deu papel em branco para mim. E os planos que eu tenho a seu respeito é de fazer prosperar. Então, não te preocupa, tá tudo certo. Esse é o tempo da maturação. E o Senhor vai dar a vitória, confia, confia. E foi essa palavra que eu dei para ele. Então, assim, e ele ficou estatalado assim, meu Deus, meu Deus. Então, assim, ali a gente volta para a redenção, para a direção do Senhor, em casal, já não individualmente, né? E devolve a ele a autoridade, né? O domínio sobre as nossas vidas. E Deus me deu uma palavra. Ele falou assim: você já tem autoridade e poder no meu nome. Pare de pedir, decrete. Comece a decretar. Comece a decretar. Pare de vir com as suas emoções diante de mim. Eu já te conheço. Vá com fé, vá lá, comece a profetizar. A tua palavra tem poder. Eu criei o mundo com a minha palavra e essa autoridade eu já te entreguei na cruz. Vai lá e faz. Foi um puxão de orelha. E muitas das vezes, gente, a gente fica, Senhor, meu marido,
Meu Deus, ele não está na presença de Deus. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Ou seja, levando as nossas emoções debilitadas, doentias na presença do Senhor. E Deus já disse: você tem autoridade, diga que vai ser e vai ser no nome de Jesus. Tem um testemunho de uma pastora, quem puder, um dia assistir, Tânia Teresa. Essa pastora, ela vai falar sobre os paradigmas das maldições hereditárias que nos cercam até a quarta geração, né? Daquelas que nós adquirimos e daquelas que nós mesmos criamos, né? Que nós geramos em nós pelos nossos pecados. E ela fala que ela era crente, o marido também, e os filhos já adultos, casados, eles se desviaram. E diz que ela ia todo dia lá com olhinho, né? Dava um olhinho ungido. Ungia a porta, o filho dela chegava bêbado em casa de manhã das festas. Senhor, olha aqui, meu Deus, o meu filho no mundo, ele é um servo, e falava da Bíblia, citava os textos da Bíblia, eles são flechas polidas, eles não sei o quê, e orava aquilo lá, né? Orava sempre, sempre, mas era com muita tristeza, porque aquilo estava acabando com ela. E aí um dia ela teve a revelação e ela falou: Ei, o Senhor já deu autoridade, unja sim, mas decrete, decrete. A partir de hoje, Satanás, aí ela falou assim, aí ela falou com Satanás, que estava aprendendo o filho dela. Ela falou: abre teu ouvido, Satanás, para ouvir o que eu vou te falar. A partir de hoje, agora, eu ordeno, pelo nome de Jesus, larga a vida dele. Larga a vida dele. A partir de agora, vício da bebida, eu ordeno, saia, no nome de Jesus. E ela fez isso com ele. No outro, nesse era um sábado, no domingo, ele falou: mãe, e que amanheceu, hoje eu amanheci com uma vontade muito grande de ir à igreja. Quando eu vou com a senhora. E nesse mesmo dia, ele voltou para os caminhos do Senhor. A filha dela também, que era casada, estava divorciada, voltou com o filho para dentro da casa dela, tá? E aí ela falou, fez a mesma oração, mandou o Satanás ouvir, abriu os ouvidos dele. Ei, Satanás, ouve aqui, ó, que eu quero falar contigo. E falou, ordenou que largasse a filha dela, largasse a vida dela, porque ela era uma mulher casada, que tinha uma geração, que aquilo não ia ser destruído, porque o Senhor já tinha pensado naquela geração há muitos anos, e que não ia destruir. E, resumindo tudo, gente, demorou nada. A filha dela voltou para casa e não demorou muita coisa. A filha dela hoje é uma pastora, pregando, servindo ao Senhor. Então, eu não sei nem por que eu estou falando isso, que eu já até fugi, mas Deus sabe. Você tem autoridade. Você tem autoridade sobre a sua vida, porque Deus já lhe entregou na cruz. Ele fez o maior de todos os sacrifícios. Onde eu estava falando, como é que Deus, meu Deus, se importa tanto comigo, né? E ele é tão amoroso que ele foi se entregar na cruz por mim, mesmo sabendo que um dia eu ia negar, mesmo sabendo, porque ele já conhece o futuro. Ele já sabe daqui a 100 anos, ele já sabe daqui a 30 anos como é que eu vou estar velhinha ou não, não sei, Deus é que sabe, né? Ele já sabia que hoje, esse dia, você, a Auristela, a Amália, Camila, todas nós estaríamos aqui ouvindo essa palavra. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sei o que está passando na vida de cada uma, mas Deus sabe. E outra, Deus, ele é o conto de toda a vida da gente, porque eu vim estudando para falar sobre amargura, porque eu estou num tratamento. E eu vou contar o testemunho para vocês do que aconteceu comigo. E Deus me mandou mudar toda a história, né? Toda a história, todo o trajeto. Né? E não tem testemunho maior do que as nossas próprias vidas, a nossa história de vida, ela impacta pessoas. E eu falo para vocês, a minha vida também é vivida em cada uma de vocês. Por quê? Porque
em algum momento a gente quer sair da direção do Senhor para fazer aquilo que a gente acha que não está dando certo e não vai dar certo, que eu deixe para outro canto, deixa eu fazer outra coisa, entendeu? E Deus está falando para ti, deixa que eu cuido, que eu vou abrir as portas, eu que abro e eu que fecho. E eu é que determino sol e chuva sobre a sua vida, bênção ou maldição. Porque Ele é o dono das nossas vidas e Ele cuida de cada um de nós. O sacrifício dele foi imenso, nós nem fazemos ideia. Às vezes a gente vê um filme, a Paixão de Cristo. Talvez ele não tenha sofrido nem 1% daquilo que ele sofreu. E assim, não é pelo sofrimento, porque ele estava disposto, mas pelo amor. Mas pelo amor. E essa palavra que eu tenho a deixar para vocês, que vocês não tomem a força do braço de vocês, descansem no Senhor, que Ele já preparou o melhor de Deus para cada uma de nós. E que essa semana você tenha a, você tenha a coragem e a fé de reconsagrar aquilo que o Senhor já te deu. Devolva para Ele. Deus, não estou dizendo que é para você ficar sentadinha lá, não, tá? Esperando cair, não. Cai, tá? Cai, sim. Porque Ele envia maná do céu. Ele faz coisas incríveis. Mas você precisa sim devolver a, a, a responsabilidade, que ela não é sua, é dele, né? Ele é o nosso Senhor e nós somos seus servos. Amém? Amém. Que palavra abençoada, né? O Senhor, Ele tem o maná dele todos os dias para nós, nunca é igual, né? Às vezes aqui tem acontecido pregações do mesmo capítulos e versículos, e o Senhor vai transformando, né? Ela nunca se iguala, ela se transforma todos os dias, conforme o ensinamento do que Ele tem para nós. E a Giovana falou muito hoje para nós, e aquilo que a gente sempre fala, né? 1 Coríntios 13, assim permanece agora estes três, a fé, a esperança, o amor. O maior deles, porém, é o amor, né? E hoje em dia, se fala muito de amor, né? Você vê o Facebook, as redes sociais, que não pode falar nome aqui, você vê as redes sociais das pessoas falando muito de amor. Eu sempre digo que eu queria morar nas redes sociais. Eu queria minha casa nas redes sociais. Eu ia me sentir a melhor pessoa do mundo nas redes sociais, porque lá só se fala de amor. Mas que amor é esse que as pessoas falam hoje? Né? As pessoas estão cobrando muito amor e não estão dando amor. E a gente tem falado muito aqui do servir. O amor também é um servir. O amor também é oração. O amor também é cuidado. O amor também é compaixão. Por isso que ele fala aqui, no versículo, no capítulo 13, versículo 13. E eu levo isso para a minha vida. Porque a Bíblia fala que com amor você suporta todas as coisas. O maior exemplo que com amor a gente suporta as coisas é a cruz. A cruz. Tem gente que não gosta da cruz, não gosta de uma camiseta com a cruz. Eu amo, gente, vestir uma camiseta com a cruz. Eu amo olhar para a cruz. Por quê? Cruz da Vitória. Isso. É lá que nós fomos libertos. O Senhor já levou ali naquela cruz sobre si tudo, né? E essa palavra hoje nos reflete que traz um monte de pensamentos sobre isso, de reflexões sobre isso, né? A perseverança, a gente tem que perseverar todos os dias. O nosso eu, a nossa criatura, ninguém quer levantar de manhã. Quem quer levantar de manhã se você não lembrar que você tem um filho para cuidar? O boleto não espera, né? O boleto não tem amor mesmo. E aí, né? Quem é que não queria dormir até 9, 10 horas? Acho que todo mundo.
O que acontece é que algumas pessoas já têm o hábito de levantar muito cedo, porque o corpo já se acostumou. Você acostumou o seu corpo, a sua mente. E você tem suas obrigações. Senão você ficaria dormindo até 9, 10 horas, né? Mas, o que a Giovana está falando aqui, que a gente tem mania de querer resolver as coisas pelas nossas mãos. Ah, eu amo Jesus. Aí o vizinho dá uma música alta, eu já vou lá na... Bora, liga aí, tu tá me incomodando. Incomoda mesmo, né? Incomoda. O filho do vizinho aqui de madrugada é meia-noite, 4 horas da manhã, não deixa a gente dormir. Eu vou lá brigar com o vizinho? Não, é uma criança. Daqui a um tempo ele vai crescer. Aí eu vou me indispor com o pai dele. Eu tenho que ter amor pelas pessoas, né? E aí, deixar tudo com ele. Eu já falei para vocês a questão da pizzaria aqui na frente, que era uma perturbação. Foram 3 anos de oração. 3 anos de oração pedindo que o Senhor multiplicasse a pizzaria desse rapaz. Que ele prosperasse, porque assim ele sairia bem daqui, tinha um local maior e ia ser uma pessoa financeiramente abundante, né? Não é porque a pessoa está te incomodando, não é porque a pessoa está nos incomodando, está nos tirando o nosso sossego, que eu vou querer o mal da pessoa. Não. É colocar tudo na mão do Senhor, porque Ele tem um propósito para tudo na nossa vida. Eu aprendi também, Giovana, que tudo que eu vou fazer com as minhas mãos nunca dá certo. Eu já falei para vocês que até minha comida, se eu não chamar o Senhor, ela sai horrível. Ela sai péssima, a minha comida. Eu vou no supermercado, se eu esquecer de chamar ele para ir comigo, vai ficar tudo muito caro, não tem promoção, não tem nada. Aí lá eu lembro, poxa, esqueci de te chamar, né, para vir comigo aqui, já sei. Aí ele baixa a promoção. O meu esposo, ele não era muito paciente, ele está bem melhor. Aí tem um supermercado aqui perto que dava muita gente, agora não está dando tanta gente, era cheio quando eu vim morar para cá. E aí eu já saía de casa meio tensa, porque há uns 6 anos atrás, por causa da vez na garagem, né, lá do estacionamento, aí depois eu vou mudar essa tática. Quando eu entrava no carro, já ia orando, Senhor, reserva uma vaga, Senhor. Quando eu esquecia de pedir essa vaga para ele, aí pronto. Às vezes a gente fica ligado nas coisas e esquece de chamar o Senhor para fazer as coisas para a gente. E aí a gente entende que Ele é o leme da nossa vida, não tem jeito. O Senhor é o leme da nossa vida. Ele vai nos levar para onde Ele quiser, mas para Ele nos dar o que Ele quer e levar para onde Ele quer, Ele tem que deixar Ele conduzir. Tem que se fortificar em oração, deixar Ele conduzir a nossa vida, né? A palavra, ela é um manual da nossa vida. Tudo que acontece em nossa vida está na palavra. Tudo. A gente que é teimoso. A gente que é teimoso. E obrigada, Giovana, por essa linda palavra, abençoada palavra nesta manhã para nós. Alguém quer falar? Olha, 2 pessoas levantaram a mão, a Denise e a Maria Helena. Você começar aqui com a Maria Helena primeiro, tá, Denise? Depois eu chamo você. Maria Helena, você quer falar alguma coisa? Seja bem-vinda, tá? Esse aqui, eu não sei se você ouviu falar, porque aqui a gente não tem bandeira de igreja, a nossa bandeira aqui é de Jesus, tá? Então, fique à vontade, se você quiser dar uma palavra aí para nós, você levantou a mãozinha, abra seu microfone. Deixa eu ver aqui o bate-papo. Tá. Pode falar, Denise, porque até agora Maria Helena não deve estar não no se trabalho. Pronunciou. Isso. Amadas, Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. A paz do Senhor Jesus a todas. Nossa, Senhor. Eu sou gaúcha, que moro em Criciúma. Conheci a Auristeia através da Presente de Deus. E eu estou passando por uma prova muito grande na minha vida. E a palavra que a irmã Giovana trouxe é bem condizente ao que eu estou vivendo e a minha vida. Mulher gaúcha,
quem conhece ou já ouviu falar sabe que é uma mulherzinha meio ruim de lidar, né? Mas Jesus sabe como trabalhar na nossa vida. Então, tudo que ela falou através da palavra me fortaleceu muito, porque muitas das vezes nós queremos fazer com as nossas próprias mãos mesmo. Porque parece que não entra na cabeça do marido, não entra na cabeça das pessoas a coisa certa, porque a gente se pergunta muitas das vezes, mas Senhor, eu estou fazendo tudo conforme tu está me pedindo. Mas na verdade nós não estamos fazendo tudo conforme Deus está pedindo, porque se nós fizéssemos tudo exatamente como Deus quer, as bênçãos estariam nos seguindo e não nos trazendo problemas. Então, nós mulheres, nós somos um pouco precipitada, muitas das vezes, e com base no que a irmã falou, eu quero ler uma palavra também que diz em Gálatas, quando a irmã falou do amor. Então, assim, ó, é meu primeiro devocional com vocês. Quero dizer que hoje pela manhã eu sofri um ataque espiritual muito grande, porque ontem eu fui convidada para ir num lugar e eu prego, e Deus me usou tremendamente ontem lá. Só que eu tô com a minha prova na minha casa. Mas a minha dor não me impede de fazer o bem. Até porque a Bíblia vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Eu tenho que simplesmente ter uma limitação e reconhecer até onde eu posso ir. Porque a Bíblia vai dizer o quê? Tudo que vier às tuas mãos a fazer, faça conforme as tuas forças. E muitas das vezes nós sabemos que estamos com um problema em casa, estamos com um problema com o filho, e queremos fazer além do que podemos. Aí não é Deus que nos usa, é o eu querendo fazer. Aqui em Gálatas 6 fala bem assim, ó, que é bem condizente ao que eu estou vivendo aqui. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, outras versões diz brandura, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. E quando a irmã fala sobre não ter placa, eu sou de Jesus. Nós somos de Jesus. O que acontece? Como eu falava com a Auristeia, que a gente está sobre uma pressão, uma hierarquia. Só que a Bíblia vai dizer aqui em Gálatas que é com espírito de brandura. Porque se alguém está em pé, cuide para que não caia. Então é possível cair, é possível errar, é possível fazer, mas aí eu sou uma bênção, eu permaneço firmada na rocha, mas eu sou uma bênção até cair. Então quer dizer que tudo aquilo que aconteceu não valeu de nada, porque aquele que é para te levantar, ele te derruba. Onde está o amor? Onde está a brandura? Quer dizer, se assim não for, Jesus não disse. E a Bíblia vai dizer que Jesus é o advogado justo. Então não precisa o homem massacrar aquele que já está ferido, não precisa a mulher massacrar, humilhar, rejeitar, porque Jesus, o advogado justo, vai endireitar as veredas, corrigindo todas as coisas. Então, assim, ó, eu só tenho a agradecer a vocês por esse devocional. Quero a cada dia participar que tiver e ser fortalecida pelo Espírito Santo de Deus, porque por mais que Satanás tenha feito, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não gerava, eu sou lúpica, eu tive 4 AVCs, eu tive um infarto grávida, fiquei cega, muda, 96 dias dentro de um hospital, profetizando que só o Senhor é Deus. Minha filha é perfeita,
Agora, dia 26 de março, vai fazer 7 anos, ela infartou comigo. Então, eu quero te dizer, Giovana, continua no centro do querer do Pai, porque é Ele que cuida de ti, é Ele que cuida da tua casa, é Ele que cuida de tudo. Porque o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, por mais que pareçam que as coisas não vão dar certo, por mais que pareça que está indo na direção errada, no dia, no tempo, na hora certa, o Espírito Santo disse: foi tudo minha permissão para que você fosse fortalecida, para que através da tua dor, da tua prova, até mesmo a tua desobediência, fui eu trabalhando no teu ser para que hoje tu possa instruir, através da minha palavra, outras pessoas a fazerem da maneira correta. Não repita o mesmo erro daquilo que fizeram contigo, mas continua sendo guiada pelo meu Espírito. Amém, amadas? Que Deus abençoe fortemente a vida de vocês. Foi de grande valia esse devocional para minha vida e vou me tornar cada dia mais forte em Cristo Jesus. O diabo tentou parar meu ministério através tocou onde mais me doía, mas ele esqueceu porque ele é esquecido. Que quem segura na minha mão é Jesus, eu não nego. Eu disse, Satanás, os ouvidos e ouça. Tu esqueceu que eu não gerava. Tu esqueceu que o que de mim saiu é promessa. O que não nasceu com dom, nasceu cheio do Espírito Santo. O que não nasceu cheio do Espírito Santo, eu gerei para Deus. Mesmo que saia do caminho, eu ensinei o caminho para os meus filhos. E se, escuta uma coisa, Satanás, se não for para povoar os céus, eu devolvo para o dono, que é Deus que me deu, porque de mim não nasceria filhos perfeitos. Então eu devolvo para Deus. Mas para povoar o inferno não vai, eu gerei filhos para povoar os céus. Senhor, a partir de hoje a minha filha está nas tuas mãos, e se não for para ser bênção na terra, prepare e leva para a glória, porque é um até logo, porque o Senhor já está voltando. Mas se morrer nas trevas é um adeus, porque é a eternidade no inferno. Então pega de volta, Jesus. Dói, mas eu não gerava, gerei para Deus, então vai povoar os céus e é um até logo. Deus quer mulheres valorosas, guerreiras, valentes nesta última hora, que não se intimide. O Satanás, ele é oportunista, ele é miserável porque ele se aproveita das fraquezas. E muitas das vezes, como a Giovana disse, queria fazer com as próprias mãos, eu também, eu sou uma mulher braba. Meu Deus, eu sou que nem Davi, rasgo o urso no meio, mata leão, entende? Principalmente quando se levanta contra o meu Deus. Mas o Senhor nos deixa mansa. Mas foi necessário uma doença autoimune, a síndrome anticorpo antifosfolipídio, foi necessário AVCs, foi necessário infarto, foi necessário Deus tocar no casamento para quebrar essa mulher. Mas ele quebrou. E hoje ele me deixou mansa. De vez em quando a velha criatura vem com tudo, eu digo, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Eu não vou envergonhar o nome do meu Deus, mas também não me ponho à prova. Porque eu sei bem de onde Deus tirou e o que Deus fez na minha vida. Deus te abençoe, Denise. Denise vem confirmar, né, que a gente já estava falando, que a Giovana, a palavra que a Giovana trouxe, e a palavra agora que a Denise... Gente, eu não sei nem o que falar, eu só sei dizer que o Senhor, Ele não quer o nosso mal. Nunca.
O Senhor só é bondade. Eu tenho uma palavra, Denise, que quando ele tenta, eu só digo para ele, sai de ré, Satanás. Sai de ré, Satanás. Que só quem tem ré é Satanás, viu? Nada na nossa vida tem ré, só ele tem ré. Coloque isso na mente de vocês. Eu recebo, Camila, já recebi tudo isso hoje. Falar para vocês que hoje eu já orei 2 vezes. Eu já orei hoje 2 vezes. Eu orei pela madrugada. O Senhor me acordou hoje às 5 horas da manhã, certinho, certinho. Primeira oração. Levantei, fiz tudo e antes daqui do devocional, sentei para ver como estava o computador. Outra oração por esse devocional. E em tudo isso que a Giovana falou, que a Denise falou aqui, dessas palavras, eu quero deixar para vocês um testemunho. Esses dias a Camila e a Elaine, elas sabem um pouco. A Camila, ela fala muito comigo, né? A Camila é uma mulher também muito de fé. Vocês são de fé, glória a Deus. E eu estou passando esses dias uma fase bem difícil de dor. Eu não tenho dormido direito de dor. Mas eu fico quietinha na minha cama, até o sono vir um pouco, acordo várias vezes à noite. E tem algumas horas no dia que tem me dado, assim, umas crises de dor que dá vontade de abrir a porta e sair correndo. Quero que você tentar se livrar da dor. E são momentos, né? São momentos. E ontem chegou um momento de novo, por 2 vezes. Esse espasmo de muita dor, gente. Eu sinto que meus músculos estão sendo cortados, meus ossos estão sendo quebrados. Eu sinto meus dentes, parece que está quebrando tudo, arrancando tudo. Tem horas que comer é difícil. Abrir a boca, às vezes, é difícil. Mas ontem eu tive Denise, eu tive essa decisão de clamar ao Senhor mesmo. Uma das horas, uma das vezes, foi tão difícil, que, quanto dá isso, eu sinto, parece que eu estou tendo um infarto. Eu vou ficando sem respirar. E ontem eu tomei a decisão de clamar em voz alta mesmo. Eu acho que os vizinhos devem ter me achado até que eu sou doida. Mas nós somos mesmo, né? Nós somos, por ele nós somos, né? Falar para vocês que à noite eu já estava falando com a Camila, a Camila começou a falar comigo, eu estava no ato de reflexão, Camila, na hora que você começou a falar comigo. E o Senhor foi acalmando, acalmando, quando eu estava trabalhando. E por 2 vezes ontem eu voltei para a cama bem difícil. E o Senhor fala para mim na palavra, Senhor, clama a mim que eu te responderei, minha filha. Clama a mim que eu te responderei. Na hora do desespero. A palavra abriu. E é clamar, gente. É clamar. É a gente se posicionar. Estava falando com a Camila ontem à noite sobre essa posição. Devocional, eu saberia que eu pagar um preço. A salvação, ela tem um preço. O nosso trabalho na presença de Deus tem um preço. O seu ministério tem um preço. A sua família tem um preço. A sua casa tem um preço. Tudo tem um preço. Mas a gente precisa se determinar. A gente precisa encher os olhos de amor, o coração de amor, o ouvido de amor, a boca de amor. Vigiar até na palavra. O inimigo não vai levantar as pessoas que nos amam, ele vai levantar as pessoas que nós amamos, que é para doer, para a gente ir contra a pessoa, maltratar a pessoa. E o que acontece? Nunca vai perder a bênção. Abraão não perdeu o Isaac dele, porque a Sara colocou H no meio da bênção. Isso é um exemplo para nós. A gente não vai perder a bênção, mas ela vai ser adiada. O Senhor tem nos mostrado nesse devocional todos os dias isso. Nós temos bênção.
E nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar, nós precisamos buscar a face do Senhor. Nós precisamos buscar a face do Senhor todos os dias, porque Ele vai tentar o nosso cônjuge, vai tentar o nosso filho, vai tentar na nossa casa, vai tentar nossas coisas, é coisa queimando, é coisa se destruindo. Não te preocupa. Não te preocupa. Vai tentar no ministério, as pessoas vão te olhar de cara feia, vai levantar pessoas invejosas. No teu trabalho, vai vir gente que vai denegrir a tua peça, a tua roupa, o teu trabalho, se tu não trabalha com isso, se é pessoa de outro trabalho, no teu ministério lá, que tu faz, a Giovana, além do ministério dentro da igreja, ela tem um outro ministério, que ela estava falando aqui. Então, tudo isso vai ser tentado. Ei, tu não foste servir a Deus, a gente não foi para a igreja para não ter luta, não. Se o pastor te pregou isso na hora que tu estava lá, vem para cá, que já tirou sobre si as suas dores, é o fortalecimento para te viver as dores. É o fortalecimento para mim viver a minha dor. É a minha posição para viver a dor. É isso que eu vou lá. Eu vou me fortificar lá, me fortifico em oração em casa, me fortifico na palavra para me aprender a viver a minha dor, mas eu tenho que ter autoridade, sabe? Lembra do que ele fez com Deus, ele foi instigar Deus por causa de Jó. Lembrem disso, quando começar a chegar o teu problema, lembre do que ele fez com Jó. Ele foi provocar o Senhor, sabe? E o Senhor disse, toca em tudo de Jó, só não tira a vida dele. Então, quando o Senhor nos fala isso em Jó, tira tudo dele, não tira, ele vai tentar tirar até a nossa vida. Ele vai tentar tirar a nossa vida. E qual é a minha posição como filha dele, do Senhor? Não dessa coisa lá, não. A minha posição como filha do Senhor. Então, quantas vezes a gente não contribui para que ele vá lá provocar o Senhor? Olha, tá vendo aquela tua filha lá que vai na igreja, que fala de ti toda manhã no devocional, e sabe lá, a resposta que o Senhor não dá para ele, não toque nela. Não toque nela. Elas têm um devocional de manhã, elas têm os projetos dela na igreja, elas têm o cargo dela na igreja, elas cuidam bem da família dela, das casas dela, elas falam do meu nome. Nós não vamos envergonhar Deus. Nós nunca iremos envergonhar Deus perante essa coisa feia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá? Alguém mais quer falar? Eu já estou falante, né? Me perdoe. Mas... Amália, Deus tem sido Deus nas nossas vidas, né? Todas as manhãs, todos os momentos, mas esse devocional é um maná. O Senhor tem preparado o banquete todos os dias, né? E louvado seja Deus por isso. E quando você falava sobre as 3 coisas, né, que permanecem, né, e a mais importante é o amor, a palavra diz que permanecem. Se permanecem, nunca acabou. Mas muitas vezes o cristão, ele tem usado o verbo como substantivo. Não é? O verbo é ação, amor é ação. E tem se falado muito em amor, e tem se vivido pouco desse amor. Porque falar é fácil. Viver é difícil. Não é impossível. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Há 3 coisas que permanecem para sempre. A fé nos alimenta. A esperança, gente, a esperança, não é? Eu não sei quantos vocês já ouviram falar de Rubem Alves, né? Rubem Alves disse que a esperança consiste em você ouvir a melodia do futuro e, pela fé, começar a dançar. Isso é esperança. E o amor. O que falar do amor se nós somos frutos desse tremendo amor de Deus?
Então, por mais que o inimigo tente nos derrubar, essas três coisas nos sustentam, porque todos eles são Deus puro nas nossas vidas. Então, por mais difícil que seja a caminhada, eu tenho que olhar para frente. Não foi fácil para Moisés, mas eu não quero perder a bênção como Moisés perdeu. Por tão pouco, por tão pouco. E muitas vezes nós temos, por tão pouco, perdido o foco para o que o Senhor nos determinou. Por tão pouco, gente, por tão pouco. Ontem eu li uma meditação de uma pastora amiga minha, ela tinha ido pregar no Brejo, aqui na Paraíba, e ela é motoqueira, sabe? É outra malha, né? A malha também gosta de uma moto, viu, gente? E ela é motoqueira e ela disse que vinha na estrada e louvando e quis sentir o ar puro no rosto e levantou a viseira. No momento que ela levantou a viseira, uma borboleta, pá, no olho dela. E ela disse que naquele impulso tirou, né, a borboleta, baixou a viseira, caçou um monte de borboleta no caminho e ela achando bonito aquilo. E ela disse que por um momento, né, enquanto ela socorre os olhos, ela quis, né, na moto, desequilibrou, mas não caiu. Ela disse, mas foi uma coisa tão rápida, mas manteve o equilíbrio. E ela falou sobre isso. E ela disse, por uma borboleta que eu parei para sentir o ar, por uma borboleta, eu quase caio. E poderia ser fatal, não é? E ela disse, eu amo as borboletas, mas deixe minha viseira, né? Porque ela aprendeu, ela disse, eu aprendi uma lição. É melhor contemplar de longe, é melhor saber que o vento frio no rosto é delicioso, mas levantar a viseira não, porque ela é escudo. E nós não podemos levantar a viseira. A nossa fé nos protege. Nós temos raiz. A nossa raiz é fortalecida no Senhor Jesus. Então, por pior que seja a tempestade ao nosso redor, em nada temos a nossa vida por preciosa. Contanto que cumpramos com alegria o ministério que nos foi proposto e recebemos do Senhor, o de anunciar as boas novas do Evangelho. Não podemos baixar a guarda, de maneira alguma, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E vamos que vamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Áurea, amém. Que manhã abençoada. Mais alguém quer falar? A Camila está caladinha, a Dani. A Maria Helena não falou nada. Deve estar no trabalho a Maria Helena. Alguém mais quer falar? Posso falar? Vou falar pouco. Fale pouco, isso. Brincadeira. Pregador e gaúcho fala muito, né? É pregador, pensa como fala. Mas, assim, sobre as dores que você... Olha, pensa que eu entrei nesse devocional, assim, ó, meu Deus, acabada, dilacerada. Eu disse, meu Deus, hoje meu dia não começou bem. Aí, quando chegou a mensagem da Auristela, eu digo, ó, mas tem coisa boa chegando. Eu sinto essas dores constantemente que tu falou, porque o lúpus, ela dá dores. É dores sobrenatural. Mas eu posso dizer assim, ó, pensa que eu tô renovada. Daqui a pouco eu vou me levantar, vou fazer o almoço, meu esposo vai chegar, eu vou dizer, me perdoa, eu tava braba, eu não vigiei, porque, olha, para mim chegar a dizer, me perdoa, que eu tava braba, eu reconheço quando eu erro, peço perdão, mas é difícil. Pensa numa criatura que era difícil se dobrar. Então, assim, ó, eu tô maravilhada e tomando posse, porque você falou algo e me veio um louvor, eu amo louvar, que é pregadores de rosa. Então, louve aí logo para completar a bênção.
Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem para mim. Olhando de fora ninguém vê, mas minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte. Ainda assim, eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Quem tem raiz aguenta o que eu chorei e ainda adorar como se nada tivesse acontecido e ainda adorar até o dia raiar. Até o dia raiar. Amém, amadas? A nossa raiz cresceu primeiro para baixo. Nós somos igual a palmeira. Amém. Luta, mas ele esqueceu que primeiro nós tínhamos 1 metro de raiz para baixo, até apontar. Então, nós estamos firmadas na rocha. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Dani, Camila, podemos encerrar? Sim. Uma bênção, né? Tava aqui só ouvindo as irmãs. Só recebendo, né? Mas glória a Deus, a irmã falou que é gaúcha, eu também sou. Sei bem como glória. A gente que é mulher, assim, né? A gente nasce dentro de uma cultura, e eu vim de uma família onde as mulheres, elas eram muito, de governo, digamos assim, tomavam a frente das situações. E quando eu aceitei Jesus, quando eu decidi por Jesus na minha vida, e quando realmente eu comecei a me posicionar para ser uma mulher transformada, eu passei por vários processos dolorosos, né? Porque eu não queria entregar o controle das coisas. E quando a gente é uma mulher que está no controle, quer ser dominadora, e eu ouso até falar, e muitas vezes a gente é submetida ao espírito de Jezabel, de Vasti, de Dalila. A gente quer governar tudo, a gente quer ter o controle de tudo, a gente não se submete nada nem a ninguém. A gente tem essa rebeldia, essa dificuldade em reconhecer a autoridade, né? E eu tive muitos processos de sofrimento, muito, assim, de dor, de quase sentir uma dor física mesmo, porque às vezes não querer se submeter, né? De não querer renunciar o controle de certas situações, né? Mas eu glorifico hoje o nome de Jesus, porque todos os processos foram difíceis, foram doloridos, mas se eu não tivesse passado pelos processos, eu não seria hoje talvez a mulher que eu sou, eu não teria minha casa hoje, né, na presença do Senhor. Foi muito difícil quando eu conheci meu esposo, eu orava muito para casar, eu sempre queria muito casar. Muito, muito, muito. E quando eu comecei, que eu disse, não, Senhor, eu não quero mais ser sozinha, eu quero casar, enfim. E o Senhor, né, já tinha meu esposo preparado, né? E quando, de fato, eu fui morar com meu esposo, e, nossa, foi muito difícil. Eu vivi momentos assim que eu digo, meu Deus, que marido é esse que o Senhor me deu, né? Foi difícil, irmãos, foi difícil. E nesse processo, eu e meu esposo, nós ficamos 30 dias depois de um tempo separados, né? Eu disse, não quero. E eu achava sempre que meu marido estava errado. Eu sempre achava que o meu esposo era o errado. Nossa, meu Deus, porque daí como meu marido ainda não era convertido, ainda não era cristão, eu achava assim que eu era certa em tudo e meu marido estava sempre errado, né? Eu sentia vergonha porque meu esposo na época ele bebia. Nossa, várias situações, assim, se eu fosse contar para vocês. E quando meu esposo, que a gente teve essa separação, essa breve separação de 30 dias, o Senhor disse, agora eu vou te pegar. Aí, primeiramente, eu fui orar, né? Pro meu Deus fazer, né? Faz justiça, né? Tô certa, ele tá errado. E aí o Senhor começou a me mostrar, não, você tá errado. Você tá errado.
E Deus começou a me mostrar todos os meus erros, toda a falta de honra, toda a falta de insubmissão ao meu marido, de não saber silenciar, de não dar exemplo, porque eu estava na fé, meu marido não, então meu marido olhava para mim e dizia, eu não quero ser crente igual você. Né? Então, assim, eu passei por várias situações, e muita lágrima, muito choro, né? E o Senhor, eu posso dizer assim, que o Senhor, o Espírito Santo, junto com as pessoas que caminhavam, que o Senhor sempre levanta uma Ruth para caminhar com a gente. Eu penso que Deus sempre levanta alguém para caminhar conosco, né? Para ser um ombro, para nos ajudar na intercessão, na oração, a nos mostrar pela palavra o que está certo, o que está errado. E a pessoa que caminhava comigo e o Espírito Santo, sim, me discipularam muito, me ajudaram muito a enxergar e como corrigir. Mas teve decisões, situações que eu tive que tomar à frente, digamos assim, e me submeter. Porque eu não estava mais guerreando com meu marido, digamos assim. Estava guerreando com Deus. Estava indo contra os princípios de Deus. Então, eu digo assim, mas valeu a pena. Aprendi muito, chorei muito, levei bastante pancada. Mas eu digo assim, se não fosse essas correções, essa vara da disciplina do Senhor comigo, talvez hoje eu não tivesse meu marido na presença de Deus, talvez eu não tivesse meus filhos, muitas coisas, né, hoje na presença do Senhor. Então eu digo assim, ó, permaneça. Eu não sei qual é a dificuldade que cada uma passa, mas assim, é joelho no chão, é renúncia, é se colocar na brecha, se colocar no lugar de sacrifício. Não é fácil a gente renunciar à nossa própria carne, nosso próprio eu. Não é fácil a gente ouvir coisas, e mesmo muitas vezes a gente sabendo que está certo, a gente se calar. Mas é como a palavra fala, né? Não é no muito falar, né? São as nossas atitudes, né? Que as pessoas, muitas vezes, que a gente vai ganhar as pessoas para Jesus, né? Então, glória a Deus por essa manhã. Todos os dias tem sido uma bênção. Eu agradeço o Senhor pelo devocional todos os dias. Tem sido de muito crescimento, de muito compartilhar de experiências, de palavras, assim, de tudo. Então, assim, só tenho a agradecer, né? E dizer, permaneça. Eu acho, assim, que permanecer no propósito é difícil, mas eu creio, assim, que se nós formos olhar a palavra, né, nos evangelhos, nós vamos ver que Jesus, a mensagem da salvação, ela é para todos, mas os ensinos é para os discípulos que permanecem. E permanecer exige renúncia. Ser discípulo exige servir. E se a gente não estiver disposto a renunciar a nossa carne, a tomar a nossa cruz, a renunciar, às vezes, a nossa própria vontade, às vezes as coisas vão se tornar mais difíceis do que elas são de verdade. Vai se tornar mais difícil do que é de verdade, porque a gente não está mais brigando com a pessoa, né, ou com a situação, a gente vai contra o Senhor, é contra a vontade do Senhor. E eu entendo que quando nós não estamos fazendo a vontade do Senhor, nós estamos pecando. Nós estamos indo contra a vontade do Senhor, né? Então, é permanecer, vigiar, se colocar na brecha, orar, que nem a Giovana está falando assim, a nossa palavra tem muito poder em Jesus, é decretar pela palavra mesmo. Eu falo isso porque eu vivi situações na minha casa que às vezes eu achava assim, Deus não tem saída, de eu ir para o quarto, às vezes eu orar e chorar, e aí depois que chorei, me recompus e decretar a palavra, né? Decretar as verdades de Deus, as promessas de Deus para minha casa, né? E hoje, assim, eu tenho vitória em muitas situações. Não falo isso para me exaltar, mas eu falo como testemunho mesmo. E eu creio, assim, que a minha casa, a gente vai ver muitas coisas incríveis, que o meu marido, assim, vai ser um homem completamente liberto e transformado de tudo, pela glória do nome de Jesus, né? Porque aquele que me fez as promessas é vivo, aquele que fez as promessas para mim não dorme, ele não volta atrás, né? O Senhor, ele não volta atrás nas coisas que ele nos promete, né? E o diabo, ele vem mesmo para querer nos atacar, o diabo, ele vai querer nos destruir, nos paralisar, e é a oração, quando nós estamos tentando buscar alguém, né, alcançar alguém para Jesus, a gente tem que se colocar nessa posição de oração e orar muito mesmo, né, principalmente quando a gente vê e o Espírito Santo nos mostra que essa pessoa às vezes tem um grande propósito, precisa mesmo interceder, né, se colocar, porque o inimigo ele vai tentar paralisar a vida da pessoa, a nossa vida, muitas vezes, de muitas maneiras, mas ele está ao nosso redor, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Nosso Deus que dá ordem aos anjos ao nosso respeito, para nos guardar e nos livrar em todas as situações. E que a gente possa se apegar nessas verdades, nessas promessas do Senhor para nós e alcançar a vitória.
não existe vitória sem luta, não existe vitória sem guerrear, não existe. Mas a maior guerra foi vencida na cruz. Jesus já venceu, já está consumado. Né? Então, enquanto a gente estiver aqui, vai ter peleja, vai ter essas pequenas batalhas, mas eu creio que em Jesus nós somos vitoriosos em todas. E quando a gente acha, teoricamente, que não tive vitória, que a gente não teve um sim para Jesus, até aí nós somos vitoriosos, porque se nós não recebemos, é porque aquilo não era para nós, aquilo não ia ser uma bênção para a nossa vida. E nosso Pai que nos ama, Ele enxerga isso. E a gente tem que aprender a ter maturidade, entendimento para saber, né, o que é bom do Senhor para nós, e quando Ele diz não, é não, porque Ele sabe lá na frente que aquilo não vai ser bom para a gente. Né? Então, glória a Deus por essa manhã, glória a Deus pela palavra, glória a Deus, tem mais uma irmã gaúcha aqui, né, na sala, glória a Deus, né, somos mulheres transformadas, né, e eu creio que nós temos muito que orar pelo povo gaúcho, né, pelas mulheres, é um estado que precisa muito de oração, né, e glória a Deus pela nossa vida, né, de todas nós. Amém. Gente, eu quero agradecer em nome de Jesus por cada uma de vocês. Todas as manhãs eu saio daqui com umas lapadas seguras. E que bom, né, a gente ter esse momento pela manhã, que bom de falar de Jesus, né, aprender de Jesus, aprender de nós umas com as outras. Não tem valor que pague, por isso que não tem valor monetário que pague isso, né, esse momento que nós vivemos aqui, momento abençoador, momento maravilhoso, e eu agradeço cada uma de vocês. Hoje é da semana, é o devocional da semana, só segunda-feira agora, nunca se esqueçam que é o mesmo link, quando mudar o link eu aviso, e obrigada, Denise, pela visita, e espero que você fique aqui conosco. Vanessa, obrigada por você. Maria Helena, obrigada. Giovana, obrigada por essa palavra. Auristeia, obrigada. Camila, obrigada. Dani, obrigada. E aproveita, Dani, que eu estou com a tela aberta aqui, faz uma oração por nós, ora aí por todas nós, ora pelo agradecimento da palavra, agradecimento desse grande louvor, né, também, pela vida da Giovana, a casa da Giovana, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eterno Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor, pela tua infinita misericórdia, Senhor. Pai de amor, Pai de recomeço, Pai que vence batalhas, Pai de cura, Pai de amor. Nós te louvamos nessa manhã, Senhor. Nós elevamos nosso pensamento à tua presença, Senhor. Te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha continuar nos guardando, nos fortalecendo, Senhor. Derrubando, Pai, em nome de Jesus, todo levante maligno, Senhor, toda afronta do mal, Senhor, toda fortaleza da mente, da alma e do espírito, Senhor, que possa querer nos impedir de receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós a cada manhã, Senhor. Até aqui nós te louvamos, porque o Senhor tem estado conosco, Pai. É visível, Senhor, a presença do Espírito Santo, Senhor, o derramar do Senhor nesta sala, Senhor, nesse culto, nesse altar que tem sido compartilhado todas as manhãs, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te glorifico, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro pela vida da Giovana, Senhor, pela casa dela, Senhor, pelas situações, Pai, que ela tem apresentado no teu altar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor entre com providência, Senhor, que o Senhor fortaleça, que o Senhor guarde, Senhor, que o Senhor traga a luz, Pai, para a mente, Pai, para o espírito, dê sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, que ela possa ser sábia, Senhor, em todas as situações, Pai, que ela possa colher os frutos, Pai, que têm sido semeados, Pai, que tudo aquilo, toda a semente, Senhor, que ela tem semeado, que ela possa colher os bons frutos, Pai, frutos vindo do Senhor, que ela possa colher, Senhor, com alegria, Pai, tudo que porventura, Senhor, em algum momento ela possa ter semeado com lágrimas, Pai, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, honrar o coração dela, Pai, as orações, Pai, o sacrifício, as renúncias, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga o crescimento para o ministério dela, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo, Senhor, aleluia, Pai, guarda, Senhor, a vida de cada irmã que aqui está, Senhor, guarda, provê na casa de cada uma delas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abastecer o celeiro da casa das nossas irmãs, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor entregue cura, Senhor, cura no corpo físico, Pai, que o Senhor entregue, Senhor, cura de alma, Senhor, cura de mente, Pai,
Pai, que possamos ter uma mente cativa a Ti, Senhor, a voz do Espírito Santo, que a gente não venha nos confundir, Senhor, confundir a Tua voz com nada que venha do mundo, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor permaneça conosco, Senhor, durante todo este dia, Senhor, nos guardando, nos protegendo, que o Senhor possa dar ordem, Senhor, aos Teus anjos ao nosso respeito, Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, amém. Amém. Auridá, a bênção apostólica, por favor. Amém. Vamos lá. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça e as consolações do Espírito Santo de Deus, a companhia do seu Filho Jesus, estejam conosco todos os dias, desde agora e com todo o povo de Deus espalhado na terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Obrigada, gente. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor. Que a gente, a partir de agora, tenhamos mais ainda com foco o nosso olhar para Ele, né? Receba o meu abraço. Fique em paz. E vamos com alegria, porque o Senhor já preparou tudo para nós. Amém. Tchau, tchau.